Tradução feita por Vulcanovel. Link na descrição do vídeo. Capítulo 26. Pegando duas missões seguidas. Solta se virou depois de matar os lobos. Ele percebeu que Jack e os outros estavam olhando para ele. O que? Como esperado de um aluno do Instituto Ladro. Jack o elogiou. Os outros aventureiros concordaram com suas palavras. Eles viram como ele amarrou aqueles lobos usando magia. Eles só pensavam que ele era um espadachim, mas pensar que ele também era um mago. Não esperava menos daquele que passou no exame do Instituto Ladro. Naquela época, quando eu era jovem, também fiz o exame de admissão do Instituto Ladro, infelizmente reprovei, disse Jack. Você fez o exame. Solta olhou para Jack. Sim, foi há 10 anos. Jack acenou com a cabeça para Solta. Bem, chega de conversa, vamos voltar agora. Eles fizeram as malas e voltaram para a carruagem para continuar a viagem. Já era tarde da noite quando eles chegaram à aldeia Bulmar. Eles se instalaram na praça da cidade. A aldeia de Bulmar era uma aldeia próspera e enorme. Mais de 5.000 pessoas viviam aqui na aldeia Bulmar. Mas comparada à cidade de Ladros, que tem uma população de 50.000 pessoas, essa vila era pequena. Esta vila ficava perto do reino, por isso recebia alguns de seus benefícios. A guilda de aventureiros tinha um ramo nesta vila, então Solta e o resto dos aventureiros podiam registrar sua busca aqui. Obrigado, vou dar suas recompensas e espero poder trabalhar com todos vocês novamente. Tchau. O anão disse a Solta e os outros 3 aventureiros. Os aventureiros restantes, como Jack, continuariam a escoltar o anão até a próxima aldeia. Eles ficariam aqui e venderiam alguns dos produtos do anão antes de deixarem esta aldeia. Jim. Parabéns por completar a missão de escolta. Você recebeu 500 experiência. Solta ouviu a notificação do sistema em sua cabeça dizendo que ele completou a missão. Espero poder ver vocês na guerra de guilda, disse Jack a eles. Eu também espero. Solta assentiu e deu um tapinha em Yuko. Os dois saíram e foram para a estalagem mais próxima. A guerra de guilda da qual Jack estava falando era o torneio da guilda de aventureiros. Inúmeros aventureiros iriam ao reino Nivari para participar deste torneio. Do rank D até o rank mais alto estavam todos indo lá para se juntar ao torneio. Não havia batalha solo neste torneio. Todas as lutas eram batalhas em grupo. Era uma chance para os outros aventureiros aumentarem sua classificação. Além disso, as recompensas no torneio foram enormes. Realizado todos os anos no reino Nivari. Solta estava deitado no pelo fofo de Yuko. Ele estava tentando se lembrar de cada missão desta vila. A busca relacionada Espada Vajrasaya. Na verdade, ele poderia descer no subsolo e pegar o Espada Vajrasaya, mas isso não serviria de forma alguma. Ele queria maximizar seus benefícios e obter algumas missões ao longo do caminho. Depois de alguns minutos pensando, ele se levantou. Yuko levantou a cabeça e olhou para ele com confusão nos olhos. Era como se ela estivesse perguntando a ele por que você se levantou. Vamos, Yuko. Iremos para a guilda dos aventureiros. Solta disse a ela. Mu. Solta foi até a guilda de aventureiros e completou sua missão. A recepcionista registrou sua missão em seu cartão. Mais algumas missões e eu atenderei aos requisitos para me promover ao rank D, disse Solta enquanto olhava para o seu cartão de aventureiro. Ele então olhou para o quadro de missões e pegou a missão de coleta de ervas. Ele voltou para a recepcionista e colocou a missão em cima da mesa. A recepcionista pegou o papel da missão e leu. Ela então olhou para ele e disse: "Da pessoa que fez o pedido desta missão tem um pequeno pedido. Ele quer encontrar aquele que aceitou esta missão." Ok, Solta acenou com a cabeça. Ele já sabia disso e a busca estava conectada ao lugar onde ele encontrou a espada Vajrasaya no jogo. Por favor,
Espere aqui um momento, senhor. A recepcionista disse com um tom educado. Solta apenas ficou ali no canto esperando pelo homem que fez a busca. Ele cruzou os braços na frente do peito e fechou os olhos. A recepcionista suspirou de alívio ao vê-lo esperando pacientemente. Depois de uma dúzia de minutos, a recepcionista chamou ele. Senhor, por aqui, por favor. Solta abriu os olhos e viu a recepcionista. Ela o guiou até uma sala fechada. Lá, ele viu um homem na casa dos 40 anos com boa aparência. Ele tinha um curto cabelo branco e um rosto enrugado. Boa noite, senhor. Eu sou Mark, a pessoa que pediu por essa missão. O homem se levantou e se apresentou. Eu sou Solta, um aventureiro. Solta respondeu e sentou-se na cadeira em frente ao homem. A recepcionista curvou-se e saiu da sala. A sala estava desprovida de qualquer som, pois ninguém disse nada. Solta foi quem quebrou o silêncio. Eu preciso encontrar a erva da noite, certo? Solta disse a Mark. Mark acenou com a cabeça em resposta. Mas a erva da noite não é algo que pode ser encontrado aqui, disse Solta. A erva da noite só pode ser encontrada em um lugar rico em energia escura como o cemitério amaldiçoado. Mas havia um lugar onde a erva da noite crescia nesta vila, respondeu Mark. Aí está. Solta sorriu interiormente. Eu direi onde está se você realmente aceitar a missão, disse Mark a ele. Ele propôs a condição de que Solta não contasse a ninguém sobre isso. Eu entendo, não vou contar a ninguém sobre isso, disse Solta fechando os olhos. Ótimo. Venha para minha loja amanhã de manhã, vou avisá-lo para não perambular à noite. Eles só atacam os forasteiros. Mark acenou com a cabeça antes de se levantar. Ele não se esqueceu de dizer a Solta o local do encontro antes de partir. Ao mesmo tempo, Solta ouviu um som familiar em sua mente. Jim. Missão iniciada. Coleta de ervas. Mark pediu que você trouxesse a erva da noite para ele. Recompensas: 5.000 experiência, 5 pontos de atributos livre. Solta sorriu e ele abriu os olhos. Ainda há uma missão que ele queria fazer antes de conhecer Mark. Senhor, não vagueie à noite. A recepcionista o avisou antes que ele deixasse a guilda. Ele saiu da guilda e se encontrou com Yuko. Ela estava sempre esperando por ele quando ele entrava na guilda. Foi a mesma coisa na cidade de Ladros. Vamos. Há um lugar que precisamos ir primeiro. Solta e Yuko foram para a parte sul da vila. Era um lugar onde se encontrava a favela. Ele disse a Yuko para se esconder e ela se escondeu atrás de uma caixa. Ele olhou para o céu escuro enquanto esperava alguém aparecer. Os jogadores chamaram este evento de encontros. Um evento em que um jogador acidentalmente encontra uma pessoa especial. Essa pessoa daria a eles uma missão com grandes recompensas. Mas o que ele estava fazendo não era um encontro acidental. Ele estava esperando aquela pessoa aparecer e fingir um encontro acidental. Naquela época, foi ele quem desencadeou essa missão. Esta busca o levou até a espada Vajrasaya. Após alguns minutos de espera, Solta ouviu um som de choro. Aqui está. Solta sorriu antes de se levantar e dar tapinhas em suas roupas. Ele esperou alguns momentos antes de seguir em frente e virar em um beco. Pac! Ele esbarrou em alguém. A figura que esbarrou nele caiu no chão. Desculpe, e Solta se desculpou e viu um garotinho. O menino tinha lágrimas nos olhos. Ele tinha um cabelo preto curto e grandes olhos pretos redondos. Ele estava vestindo roupas esfarrapadas cheias de sujeira. Rapaz, por que você está chorando? Solta perguntou enquanto ajudava o menino. Senhor, obrigado. O menino agradeceu a Solta por ajudá-lo. Está tudo bem, mas por que você está vagando neste lugar? Já está escuro e as crianças deveriam ficar em casa.
Souta perguntou ao menino com uma pitada de preocupação em sua voz. Ele percebeu que o menino tinha hematomas por todo o corpo. Ele ergueu a mão e lançou luz de cura. O menino sentiu uma energia quente entrar em seu corpo. Ele olhou e viu que os hematomas em seu corpo haviam sumido. Obrigado, senhor. Ele olhou para o homem à sua frente. Ele não sabia o que aconteceu, mas ele sabia que isso deve ter ajudado a curar seu hematoma. Souta sorriu e deu um tapinha na cabeça do menino. Ele perguntou: Você pode me dizer por que está vagando aqui à noite? O menino hesitou antes de explicar. No início, ele e sua irmã estavam vivendo pacificamente aqui nesta aldeia. Sua irmã foi quem cuidou dele depois que seus pais morreram. Ela fez todos os tipos de trabalhos para criá-lo. Mas um dia tudo mudou. Sua irmã começou a agir de forma diferente. Ela estava sempre atordoada e murmurando algumas palavras. No mês passado, ele testemunhou pessoalmente sua irmã matar um homem usando uma espada estranha. Um demônio com chifres apareceu atrás dela. Depois daquele dia, sua irmã não apareceu. Ela não deixou nenhum rastro, então ele não tinha ideia de onde encontrá-la. Um demônio possuiu minha irmã e a levou. Eu não sei onde minha irmã está, mas eu vi com meus próprios olhos. Um demônio possuiu minha irmã. Você acredita em mim, senhor? Sim, eu acredito em você. Souta assentiu com um sorriso. O menino olhou para Souta e lembrou que ele era um mago. As pessoas não acreditaram quando ele disse que um demônio levou sua irmã. Eles apenas lhe disseram que sua irmã se cansou de cuidar dele. E que era por isso que ela foi embora. E o menino parecia querer dizer algo a ele. O que é isso? Souta perguntou. Você pode me ajudar a encontrar minha irmã? O menino pediu-lhe que o ajudasse a encontrar sua irmã. Claro, a espada que sua irmã estava segurando naquela época. Eu vim aqui para recuperá-la. Souta disse para o menino. Sério, senhor? Um sorriso brilhante apareceu no rosto do garoto. Sim. Souta acenou com a cabeça. Jin. Missão iniciada. Resgate, encontre e resgate a irmã do menino. Recompensas, em 10.000 experiência, 10 pontos de atributos livre, 2 pontos de habilidade. 2 pontos de habilidade, hein? Souta sorriu e disse, você não precisa me chamar de senhor, basta me chamar de irmão. Ok, obrigado, irmão. O menino sorriu para ele. Um par de olhos vermelhos profundos cintilou nas sombras. Ele olhou para Souta com olhos enlouquecidos. Capítulo 27 – Pessoas anormais. Souta finalmente percebeu que as recompensas eram maiores do que antes. Significava apenas que a dificuldade era maior. 2 pontos de habilidade foram uma das recompensas da missão para resgatar a irmã mais velha do menino. Isso significa que essa missão foi mais difícil do que conquistar uma masmorra de baixo nível. Conquistar uma masmorra de baixo nível deu a ele apenas 1 ponto de habilidade. Parece que recuperar aquela espada não será tão fácil, hein? Souta disse em voz baixa. Tac. 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 Um som de passos ecoou no beco escuro. Nenhum outro som pode ser ouvido, exceto o som de passos. Souta virou a cabeça e viu a figura de um homem se aproximando dele e do menino. O homem tinha olhos vermelhos profundos que brilhavam no escuro. Ele franziu a testa e observou o homem. O homem caminhava em passos instáveis. Parecia que ele iria cair a qualquer segundo e um líquido branco escorria da sua boca. O que é isso? Este não é um morto-vivo. Os vasos sanguíneos saltavam na testa do homem. O homem cerrou os dentes antes de saltar em direção a Souta. Yuko! Souta gritou e um enorme urso apareceu no canto. Yuko se levantou e prendeu o homem no chão. Argue! Dói! Dói!
O homem gemeu de dor quando um urso enorme o prendeu. Não se mexa, disse Solta ao menino antes de se aproximar do homem. Ele se agachou e o observou. Ele tinha certeza de que não era um morto-vivo. O homem tinha uma energia frenética ao redor de seu corpo. Essa energia o deixava selvagem e louco. Isso o levou a atacar Solta. Solta de repente se lembrou do que Mark disse antes. Vou te avisar para que não vagueie à noite. Eles atacam apenas os forasteiros. Foi o que ele disse. Não existia um cenário como este no jogo. Além disso, o menino viu um demônio atrás de sua irmã antes que ela desaparecesse. Solta deixou o homem inconsciente com o punho. Ele olhou para Yuko e disse: Você pode deixá-lo ir agora, você fez um bom trabalho hoje. Yuko então se virou e rosnou com raiva. Solta também virou a cabeça e viu uma dúzia de figuras nas sombras. Isso é ruim, há algo errado nesta cidade. Solta ergueu a mão e as sombras sob as figuras surgiram do chão. Ele se moveu rapidamente e restringiu a todos. Restrição sombria. Vamos lá, Yuko. Solta se virou e carregou o menino no ombro antes de sair. O que está acontecendo, irmão? O menino ficou confuso. Eu não sei. Solta balançou a cabeça e fez uma curva no beco. Havia pessoas esperando por ele. Solta cerrou o punho e reprimiu aquelas pessoas usando restrição sombria. Solta atropelou aquelas pessoas enquanto Yuko os esmagava nas paredes com seus braços grossos, fazendo-os cair inconscientes. Se eu estivesse sozinho eu poderia simplesmente pular dos telhados, mas Yuko está aqui comigo. Solta pensou enquanto olhava para suas costas. Yuko estava seguindo. Cada passo que ela deu causou um som alto atraindo outras pessoas. Solta sorriu ironicamente com isso. Ele então correu na direção da carruagem do anão, a praça. Exatamente como ele esperava, a carruagem também estava sendo atacada por aquelas pessoas anormais. Os 3 aventureiros que partiram com ele também estavam aqui. Jack estava deixando essas pessoas inconscientes com a ajuda de outros aventureiros. Droga! O que há de errado com essas pessoas? Jack praguejou alto ao desferir um golpe no estômago de um homem enlouquecido. Bang! O homem foi jogado de volta para as outras pessoas antes de cair inconsciente. Eles continuam vindo. Não tem fim. Então, eles viram um urso enorme atrás da multidão. Eles estavam familiarizados com este urso. Solta circulou sua mana pelo seu corpo. Com um obun, ele correu para aquelas pessoas anormais. Esmague-os, Yuko. Yuko rugiu e o seguiu. Ela esmagou aquelas pessoas que tentaram pará-lo. Ela continuou acenando com as mãos enquanto seguia atrás de Solta. Ajude-os! Jack gritou enquanto corria em direção às pessoas anormais para abrir caminho para Solta e Yuko. Oh! Os outros aventureiros seguiram Jack. Bang! 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 Solta acenou com o braço e esmagou as pessoas anormais na frente dele. Essas pessoas voaram batendo nas outras pessoas anormais. Ele acelerou e rompeu o grupo de pessoas anormais. Ou olhando de volta para as pessoas anormais, Solta foi diretamente para Jack. Eu tenho um plano, disse Solta a Jack. Diga-me, respondeu Jack. Eu vou parar todos eles, vou precisar que você e os outros batam o máximo que puder antes que se libertem da restrição. Solta explicou seu plano a Jack. Você pode realmente fazer isso? Jack perguntou com uma expressão duvidosa. Havia mais de 100 pessoas anormais aqui. Solta disse a ele que ele poderia parar todas essas pessoas anormais. Por que eu mentiria nesta situação? Solta respondeu encolhendo os ombros. Bom, contanto que você os pare. Eu posso derrubá-los facilmente. Jack riu alto. Ele então olhou para o menino no ombro de Solta. A propósito,
Você sequestrou aquela criança? Não, eu acabei de conhecê-lo e as pessoas anormais nos atacam de repente. Souta balançou a cabeça. Sua expressão ficou séria e disse: Vou começar agora. Ele colocou o menino no chão e disse-lhe para esperar. Ele então focou sua atenção nas pessoas anormais. Jack, Yoko e o resto dos aventureiros estavam defendendo a carruagem. As pessoas anormais continuavam vindo de todas as direções. Sua energia mágica explodiu e atingiu o topo. Com um aceno de mão, ele lançou restrição sombria consecutivamente. Ele sentiu que consumiu mais da metade do sua mana. Lançar restrição sombria consumia 10 pontos de mana. Usá-lo consecutivamente drenou metade do sua mana. Sua voz. Centenas de sombras surgiram do solo. Vendo isso, Jack e o resto pararam de se mover. Eles observaram enquanto as sombras prendiam cada pessoa em toda a área. Vai! Eles recuperaram seus sentidos quando ouviram a voz de Souta. Ha ha ha! Vamos terminar isso! Jack riu e atacou o grupo de pessoas anormais. Souta não ficou parado enquanto corria em direção àquelas pessoas. Ele olhou para Jack, que estava deixando essas pessoas inconscientes à torto e à direito. Ele perguntou: Achei que você fosse matá-los. Por que os deixou viver? Alguém veio e nos avisou antes, mas não prestamos atenção ao seu aviso, disse Jack enquanto socava as pessoas anormais. Ele acrescentou: Ele veio e nos pediu para não matá-los. Nós não os matamos porque também não atendemos seu aviso antes. Todos tratamos seu aviso como uma piada, mas, e olhe agora. Quem é aquele homem? Souta perguntou. O chefe da aldeia veio até nós depois que você saiu, disse Jack. Eu vou te dizer mais tarde, depois que terminarmos isso. Souta assentiu com suas palavras. Ele correu em direção ao anormais e golpeou as nucas deles, nocauteando-os. Demorou meia hora antes de nocautearem todas aquelas pessoas. Era cansativo se conter enquanto lutava contra muitas pessoas ao mesmo tempo. Então Jack e o resto estavam ofegantes enquanto gotas de suor se formavam em suas testas. Obrigado a todos pelo seu esforço. O anão desceu da carruagem e agradeceu o esforço. Um homem verde estava seguindo o anão. Este homem chamou a atenção de todos. Chefe da vila. Um dos aventureiros gritou. Então esse é o chefe da aldeia. Souta pensou enquanto observava o homem. O homem tinha a pele verde. Alguma parte de seu corpo tinha escamas verdes e uma longa cauda verde se movia em suas costas. O chefe da aldeia notou Souta e exclamou: Vó! Irmão! E! Souta ficou surpreso que o chefe da aldeia o chamou de seu irmão. Bem, não é tão surpreendente, pois ambos tinham pele de cor verde. Você é um Alfin, né? O chefe da aldeia disse depois de observar Souta. Ele notou que Souta não tinha cauda e escamas, então ele pensou que ele era apenas meio reptiliano e meio humano. Sim, e Souta sorriu ironicamente. É bom para eles que tenham entendido mal sua espécie. Um high-end goblin era uma espécie rara de goblin e poucas pessoas o viram. Eles estavam quase extintos por causa da constante matança dos humanos e demis no passado. Essas espécies raras só podiam ser encontradas em algumas áreas proibidas. Obrigado por ajudar essas pessoas. O chefe da aldeia agradeceu. Eu também sou um aventureiro. Você pode me dizer o porquê isso está acontecendo? Disse Souta. Mesmo que ele tenha formado uma especulação em sua cabeça, ele ainda queria ouvir da boca do chefe da aldeia. Sim, você pode nos dizer o que aconteceu com eles que os deixou assim? Jack perguntou enquanto olhava para as pessoas inconscientes. O chefe da aldeia olhou para o rosto deles antes de começar a narrar o que aconteceu. Tudo isso começou há 2 meses. Nessa altura, os residentes desta aldeia começaram a desaparecer.
Dia após dia eu recebia muitos relatos sobre o desaparecimento do marido, filho, vizinho, etc. Todos os dias uma ou duas pessoas desapareciam. Acontecia todas as noites. Foi estranho que ninguém tenha os encontrado. Cerca de um mês atrás, ele recebeu um relatório sobre pessoas enlouquecendo atacando outras pessoas. Foi como uma doença que se espalhou lentamente pela aldeia. Mas eles não atacaram as pessoas que vivem aqui nesta vila, eles atacam apenas os forasteiros. Quando ele olhou para aquelas pessoas anormais, parecia que elas queriam atacá-los, mas eles estavam se segurando. É como se tivesse uma voz os pedindo para atacar as pessoas, mas eles resistem contra as pessoas daqui desta aldeia. Eles deixaram tudo sair quando estranhos vieram aqui. Muitas pessoas foram infectadas por esta estranha doença. Eles atacaram e mataram todos os forasteiros que vieram aqui. Ele enviou um relatório ao reino de Ebrei para ajudá-los a lutar contra esse estranho incidente. Mas ninguém apareceu, até agora o reino de Ebrei nem se preocupou em investigar este incidente. Essas pessoas enlouqueceram durante a noite e esqueceriam tudo o que aconteceu na manhã seguinte. Foi muito estranho. No momento, metade das pessoas da aldeia tem esse tipo de doença. Metade? A população desta aldeia é 5.000 e metade disso é, e Jack disse com os olhos bem abertos. Se for esse o caso, então eles teriam que lutar com mais de 1.000 pessoas e o que aconteceu desta vez foi apenas a primeira onda. Venha para minha casa. Eles não iriam lá. O chefe da aldeia disse. Ele conduziu o grupo para sua casa. Eles não devem esperar a ajuda do reino hebreu. Uma vila como essa nem sequer estava desenhada no mapa do continente. Para países e reinos enormes, esse tipo de vila podia desaparecer a qualquer momento. Fosse por uma horda de monstros ou por uma doença estranha como esta. Souta olhou para trás e viu que Yuko e o menino o seguiam silenciosamente. Ele tinha certeza de uma coisa. Este incidente aconteceu por causa da espada Vajrasaya. A dificuldade da missão era muitas vezes mais difícil do que no jogo. Este mundo estava indo para um futuro que ele não conhecia. Não havia jogadores para investigar e completar incidentes como este. Não havia jogadores exploradores que descobririam coisas estranhas à torto e à direito. Ele até se perguntou o que estava acontecendo nas outras aldeias agora. Parecia que sua espada, a espada Vajrasaya, estava tomando o caminho de o difícil de conseguir. Capítulo 28, Subterrâneo. Souta, Jack e o resto chegaram na casa do chefe da aldeia. A casa era bastante ampla para que pudesse acomodar todos eles, incluindo Yuko. O grupo ouviu a história do chefe da aldeia. A história sobre a possessão misteriosa ou o que eles chamam de doença se espalhando nesta aldeia. Com base no que você disse, começou há 2 meses e, pela minha análise, levará mais 1 mês antes que todos vocês se tornem como essas pessoas, disse Jack ao chefe da aldeia. Eu também pensei sobre isso, mas o que podemos fazer sobre isso? Não adianta, pois só podemos apenas esperar a chegada do povo do reino de Ebrei. O chefe da aldeia disse com uma expressão triste. Acho que nunca ouvi sobre esse tipo de doença, nem vi algo assim. Jack balançou a cabeça. Ele não seria capaz de ajudar se não soubesse de nada sobre isso. Ele era um aventureiro especialista em luta, não um médico. É difícil despachar um cavaleiro. O reino só os usa na guerra ou em outras grandes situações. Se essa situação piorar ao ponto de prejudicar o reino, só então eles enviariam uma força para eliminar a ameaça. Primeiro de tudo, esta vila não fazia parte do reino de Ebrei. É por isso que eles não enviaram uma força para ajudar, disse o anão. Como comerciante, ele sabia uma ou duas coisas sobre os assuntos do reino. Rapaz, diga a eles o que você sabe. Souta disse enquanto dava tapinhas nas costas do menino. Suas palavras chamaram a atenção de todos. Todos eles viraram a cabeça e olharam para Souta. O que você quer dizer? Esse menino sabia de alguma coisa?
Souta balançou a cabeça e disse: é melhor se você ouvir diretamente dele. Vamos, garoto, diga a eles o que você me disse antes. O menino ergueu a cabeça e olhou para Souta. Souta acenou com a cabeça quando viu o olhar do menino. O menino não hesitou mais e começou a contar a eles o que havia dito a Souta antes. Havia algo assim? Um demônio? Um monstro de lenda. Ouvi dizer que agora não havia mais demônios. A antiga civilização destruiu todos eles. Várias exclamações soaram depois que ouviram a história do menino. Mesmo Souta, o dono da espada Vajrasaya, não sabia a origem da espada. Ele só sabia que era uma peça de equipamento de grau escuro. De repente, o chefe da aldeia curvou-se diante deles e disse: por favor, ajude-nos a resolver este caso. Vou lhe dar tudo o que você quiser. O chefe da aldeia implorou que encontrassem a irmã do menino. Depois de ouvir a história do menino, ele agora tinha certeza de que a irmã do menino e o demônio que o menino viu naquele dia eram os culpados pelo incidente. O motivo do porquê todas essas pessoas estavam ficando loucas era por causa do demônio. Não sabemos a força do demônio, então é melhor verificar antes de prometermos a você, disse Jack e o resto dos aventureiros assentiram. Eles não aceitariam uma missão tão facilmente. Eles não conseguiam determinar a dificuldade dessa missão, então não podiam aceitá-la facilmente. Havia uma razão pela qual a guilda de aventureiros dividiu as missões em diferentes categorias. O chefe da aldeia olhou para Souta com olhos esperançosos. Souta ainda foi quem não o recusou. Mas Souta não estava olhando para ele. Ele estava olhando para a notificação que recebeu. Missão iniciada. Eliminação: encontre e elimine a causa deste incidente. Recompensas: 15.000 experiência, 5 pontos de atributos gratuitos, 2 pontos de habilidade. Salvador: não mate ninguém e ajude-os a recuperar os seus sentidos. Recompensas? Olhando para a missão, Souta sentiu que realmente teve muita sorte hoje. Ele não esperava receber mais missões e as recompensas por essas missões foram tão altas quanto as anteriores. Mas a dificuldade também era grande. Ele duvidava que pudesse terminar esta missão com sua força atual. Ele também teve que se conter, pois uma vez que matou uma dessas pessoas, ele falharia na missão. Souta aceitou essas missões sem hesitar. Ele então olhou para o chefe da aldeia e disse: farei o que puder para ajudar. Como esperado do meu irmão, um coração realmente bom. O chefe da aldeia sentiu que ia chorar com a resposta de Souta. Oi, oi. Souta, você sabe que tipo de perigo está nessa busca? Jack disse a ele. Tenho uma ideia vaga, respondeu Souta. Não, você não tem ideia do que é um demônio, e disse Jack. Se um demônio realmente estiver aqui, ele já está morto há muito tempo, disse Souta, sério. Ele recebeu muitos feitos no jogo e um deles foi o Aniquilador de Demônios. Ele recebeu este feito ao aniquilar um exército de demônios. Portanto, seu conhecimento sobre demônios ultrapassava em muito as pessoas presentes neste lugar. Além disso, ele sabia que realmente não havia demônio aqui. Isso foi apenas a espada Vajrasaya. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo, e disse Souta. Jack acenou com a cabeça quando viu o quão sério ele estava. De qualquer forma, vamos descansar por agora. Vamos continuar depois. Souta balançou a cabeça e disse: sim, vou preparar o seu quarto por enquanto. O chefe da aldeia disse: não precisa. Vou dormir com Yuko, Souta disse antes de caminhar em direção a Yuko. Ele preferia dormir em seu pelo fofo. Assim como o chefe da aldeia disse antes, as pessoas anormais não entraram em sua casa. O grupo adormeceu rapidamente, pois estavam bastante cansados com o que aconteceu esta noite. Souta acordou antes do nascer do sol. Ele sentiu uma sensação de peso pressionando seu peito. Ele olhou para baixo e viu que Yuko o estava abraçando com força.
Ele tirou as patas dela e se levantou. Ele olhou para fora e descobriu que tudo voltou ao normal. Apenas os vestígios da luta podiam ser vistos do lado de fora. As pessoas anormais já haviam partido. Oh! Você acordou e uma voz soou atrás dele. Souta se virou e viu Jack. Ele acenou para ele antes de voltar a olhar para fora. Você está realmente planejando ajudá-los? Você não sabe que perigo existe aqui. Jack disse enquanto caminhava ao lado de Souta. Eu só quero eliminar a causa desse incidente, disse Souta. Então, ele se virou e caminhou em direção ao banheiro. Jack olhou para as costas de Souta sem dizer nada. Souta lavou o rosto e agradeceu ao chefe da aldeia por deixá-los entrar. Ele comeu o café da manhã que o chefe da aldeia fez antes de sair de casa com Yuko. Ele foi à loja de Mark. Mark era um herbalista que fazia alguns remédios usando seus conhecimentos. É por isso que ele precisava da erva da noite. Ele descobriu que a loja ainda estava fechada. Mesmo assim, ele bateu na porta antes de entrar na loja. Oh! Você está aqui. Parece que você atendeu ao meu aviso ontem. Um homem de cabelos brancos o cumprimentou. Souta sentou-se em uma cadeira e disse: Vamos conversar sobre a missão. Quero concluí-la rapidamente. Que tal um chá? Mark disse a ele. Não, eu quero ir para lá agora. Souta balançou a cabeça enquanto recusava o chá que Mark ofereceu. Ok, espere aqui por alguns minutos, disse Mark antes de entrar na sala. Boa. Souta fechou os olhos enquanto esperava por Mark. Após alguns momentos, Mark apareceu com uma pequena bolsa. Ele olhou para Souta e disse: Vamos. Souta acenou com a cabeça e caminhou atrás de Mark. Mark o levou a uma igreja abandonada na aldeia. Souta olhou ao redor da igreja. O musgo já cobria todas as paredes e teto da igreja. Parece que ninguém manteve esta igreja por quase 10 anos. Na parte de trás da igreja, Mark abriu um compartimento secreto que levava alguém para o subsolo. Existem outros caminhos, mas este é o mais seguro entre todos os caminhos, explicou Mark a Souta. Ele então deu a pequena bolsa para Souta. Basta colocar o erva da noite dentro da garrafa lá na sacola, disse Mark enquanto Souta abria a sacola e via uma garrafa transparente. Eu só preciso colocar a erva aqui, Souta murmurou enquanto fechava a bolsa e a pendurava na cintura. Tenha cuidado lá, embora seja o lugar mais seguro, ainda existem perigos à espreita no escuro, advertiu Mark. Claro, havia um perigo lá embaixo, senão Mark iria descer pessoalmente e ele não colocaria uma missão na guilda de aventureiros. Sim, eu sei. Souta acenou com a cabeça para Mark. Apenas olhando para as recompensas, ele podia adivinhar vagamente a dificuldade de uma missão. Eu vou agora, Souta disse e se virou para Yuko. Ele pediu a ela para ficar aqui com Mark. Ela era grande demais para caber no caminho estreito. Ela não seria capaz de se mover confortavelmente e só se tornaria um fardo se o seguisse escada abaixo. O subterrâneo era um lugar abandonado e se tornou uma masmorra. Um lugar onde a espada Vajrasaya ficava. Ele não conhecia a tradição desta vila, mas ele podia adivinhar que esta era uma cidade próspera antes de se tornar a Vila Bulmar. Ele ergueu a mão e bateu nas paredes de tijolos. Os tijolos ainda eram resistentes, apesar de sua aparência. O chão estava molhado e pegajoso. Grá! Um par de olhos vermelhos profundos apareceu na escuridão. Assim como eu esperava, alguns deles estão aqui, e Souta disse rindo. Parecia que havia um tipo de pessoa anormal que vivia aqui no subsolo. Eles não voltaram ao normal, embora seja de manhã. Venha, está ficando emocionante assim, o poder da espada Vajra excedeu minhas expectativas. De volta ao jogo, a única pessoa que a espada Vajrasaya possuía era a irmã do menino. A existência de pessoas anormais não estava presente no jogo. Capítulo 29, Uma base.
Solta correu para a frente e a figura também investiu contra ele. Sua voz. Solta abaixou-se para evitar as mãos da figura antes de desferir um golpe no estômago da figura. Bang! A figura voou para longe e Solta correu atrás dela. Ele golpeou o pescoço da figura nocauteando-o. É mais difícil se conter contra esse tipo de pessoa, disse Solta em voz baixa, enquanto olhava para o homem inconsciente. Ele não iria matar ninguém neste lugar. Não é que ele seja contra matar alguém. É que ele ainda retém uma parte de sua humanidade e quer evitar matar tanto quanto possível. Se chegar à situação de que ele precisava matar alguém, ele não hesitará e faria o que for necessário. Além disso, a missão desta vez pediu a ele para salvá-los da posse da espada Vajrasaya, não para matá-los. Ajude-os a recuperar seus sentidos e clareza. Liberte-os das garras da espada Vajra. Eu me pergunto se a espada Vajra pode me possuir, Solta murmurou antes de se virar para olhar o caminho escuro. Havia um pouco de grama no chão, mas não era a erva da noite. A erva da noite se parecia com uma grama comum, mas tinha uma cor diferente. Havia pontos azuis nas folhas da grama. A energia incomum aqui estava ficando mais densa quanto mais ele se aprofundava no subsolo. Então, vou virar aqui, e Solta parou ao ver 5 figuras com olhos vermelhos brilhantes. Lá vêm eles, e ele cerrou o punho e avançou direto para as 5 figuras. Bang! 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 Realmente, eles atacam qualquer um que entre neste lugar, Solta disse enquanto enxugava o suor que se formava em sua testa. Havia quartos trancados por toda parte. Este lugar foi realmente uma base subterrânea construída para abrigar pessoas, mas quem sabe há quanto tempo as pessoas abandonaram este lugar. Ele caminhou até o final do corredor e descobriu que um dos quartos não estava trancado. A porta estava entreaberta e a fechadura quebrada. Ele notou algumas marcas de arranhões na porta. Ele estendeu a mão e traçou as marcas de arranhão. Não tem poeira, e Solta murmurou. Só de ver as marcas, ele poderia adivinhar que alguém fez isso recentemente. Talvez alguns dias atrás. Ele empurrou a porta ligeiramente, apenas para encontrar fileiras de mesas colocadas no canto da sala. Garrafas transparentes com um líquido desconhecido foram colocadas ordenadamente em cima das mesas junto com dispositivos estranhos. Em frente a ela havia um armário cheio de livros cobertos de poeira. Pegando uma das garrafas transparentes, ele a sacudiu algumas vezes. O líquido laranja dentro da garrafa emitiu uma luz fraca. A luz não era tão forte, mas neste quarto escuro, era extremamente perceptível. Uma poção de monstro, hein? Uma poção de monstro era uma poção que permitia alguém pegar emprestado o poder de um monstro. Mas tinha um efeito colateral devido ao reforço da energia de fera. Energia de fera ou também chamado de feron pelos povos antigos. Era uma energia poderosa e destrutiva que os monstros usavam. Um monstro que pudesse aproveitar a energia de fera era um indivíduo perigoso e os países usariam todas suas forças para eliminar esses monstros quando aparecessem em seu território. Apenas monstros de nível 40 tinham esse tipo de poder. Assim que atingisse o nível 40, eles poderiam usar a energia da fera, ou melhor, feron. Mas isso estava muito longe no futuro. O efeito colateral desta poção é algo que não quero experimentar. Solta balançou a cabeça e colocou as garrafas dentro da bolsa. Ele poderia vender essas poções ou usá-las em caso de emergência. Ele então caminhou em direção aos livros. Os livros estavam cobertos de poeira espessa. Ele estendeu a mão para pegar um livro. Ele usou a outra mão para limpar a poeira da capa do livro. Ele viu os personagens que não conseguia entender. Não é a linguagem normal, hein? Ele disse em voz baixa e abriu o livro. Ele viu uma criatura humanoide. Um homem com um chifre espetado na lateral da cabeça. Ele tinha cabelo ruivo e um par de olhos vermelhos profundos. A esclera era preta e as pupilas vermelhas. Estigmas negros estavam na testa do homem.
Se ele não estivesse errado, essa era uma das raças antigas, a raça Vajra. Mas mesmo quando ele passou mais de 10 anos jogando Battlewood Online, ele ainda não tinha conhecido alguém da raça Vajra. Souta franziu a testa e fechou o livro. Ele o colocou dentro da pequena bolsa que Mark deu a ele. Ele teria um tempo para estudá-lo mais tarde, depois de terminar as missões aqui. Ele saiu da sala e um fedor forte atingiu Souta. Que cheiro é esse? Souta disse enquanto beliscava o nariz. Ele avançou e viu 2 caminhos. Um em seu lado esquerdo e outro em seu lado direito. E atrás dele havia um caminho direto para a superfície. Souta olhou para o lado esquerdo e disse, se não estou errado, há uma erva da noite nesta direção. Ele avançou enquanto olhava ao redor. Quando ele olhou para as paredes, seu olhar foi atraído por algo. As paredes estavam cheias de arranhões. Parecia assustador, como se alguma fera tivesse devastado por aqui recentemente. Logo, ele chegou ao fim do caminho. Havia outro caminho do lado direito e uma porta entreaberta do lado esquerdo. A porta de madeira estava ligeiramente torcida e cheia de marcas de arranhões. Ele se aproximou da porta e a abriu sem hesitação. Dentro dela, havia uma sala ampla cheia de grama. No centro da sala, ele podia ver uma grama com pontos azuis. Na parte de trás, ele podia ver uma figura com olhos vermelhos. O homem exalava uma aura muito perigosa. Este homem era claramente diferente daquelas pessoas anormais. É claro, eu não pegaria a erva da noite tão facilmente. Não me daria tal recompensa se aqueles fracos estivessem guardando-o. Souta disse com um sorriso malicioso. Ele deu um passo à frente e se revelou ao homem. Souta atraiu a atenção do homem assim que ele avançou. Souta cerrou o punho quando sua energia mágica começou a aumentar em um ritmo rápido. O homem rangeu os dentes e as veias saltaram em seus braços. Souta não parou enquanto continuava a andar para frente com um sorriso malicioso no rosto. Boom! Uma rajada de vento varreu toda a sala quando os dois colidiram em um instante. Souta sorriu e mais uma vez correu em direção ao homem. Ele revestiu seus 2 punhos com mana. Bang! 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 Ele lançou uma enxurrada de golpes poderosos contendo grande força por trás dele. Mas isso só faz com que o homem cambaleie para trás. As unhas do homem ficaram mais longas e afiadas. Ele girou em direção a Souta. Sua voz. Souta curvou ligeiramente o corpo para trás e as unhas afiadas passaram na frente de seu rosto. Ele torceu o corpo e se afastou do homem. Mas quando ele olhou para cima, ele já viu que o homem estava correndo direto para ele. Restrição sombria. A sombra abaixo do homem se moveu. Saiu do chão e estrangulou o homem. Souta abriu as palmas das mãos e lançou bola de fogo e disparo de gelo simultaneamente. Bang! Ele então colocou a palma da mão no chão antes de olhar para o homem coberto de fumaça. Ele sabia que não seria capaz de derrotar aquele homem apenas com isso. Bola de fogo e disparo de gelo eram apenas um feitiço de nível 1. Gra! O homem rugiu alto e varreu a fumaça e a poeira ao seu redor. Sua aura estava aumentando continuamente. Também quebrou a sombra que o prendia. Você está finalmente ficando sério, hein? Então deixe-me mostrar um pouco do meu poder. Souta disse com um sorriso. Ele então usou impulso de agilidade e impulso de força para aumentar sua força. Impulso de agilidade era um feitiço que podia aumentar a agilidade do alvo. Ele tinha um limite de tempo de 10 minutos. Durante esse tempo, seu atributo de agilidade aumentaria em 10 pontos. Impulso de força era o mesmo que o feitiço impulso de agilidade. A única diferença era que aumentava a força do alvo em vez da agilidade. Ele não pode acumular esses feitiços. Mesmo se ele usasse em si mesmo novamente, a estatística adicionada não aumentaria.
Essas duas magias consumiram 10 pontos de sua mana. Bom, isso é o suficiente. Souta olhou para o homem, e o homem também olhou para Souta. Depois de alguns segundos, o homem correu direto para Souta. Mas antes de chegar a Souta, ele parou. Ele olhou para baixo e viu que seu pé estava afundando na lama. Ele estava confuso. Ele sabia que não havia lama nesta sala gramada. Deslizamento de lama. Eu já tinha preparado isso antes, disse Souta antes de correr em direção ao homem. Em apenas um segundo, ele chegou na frente do homem e puxou o punho para trás. Souta despejou sua mana em seu punho e o lançou na barriga do homem. Bang! Puxando o outro punho, ele deu outro soco poderoso. Bang! Argue! O homem gemeu e ergueu as duas mãos. Eu não vou deixar você ir. Restrição sombria. Mais uma vez a sombra surge e estrangula o homem. Isso restringiu seus movimentos. Bom, deixe-me terminar isso. Souta sorriu enquanto fechava os dois punhos. Capítulo 30. Pegando a erva da noite. Boom! O homem voou para longe e se espatifou na parede da sala criando rachaduras em forma de teia de aranha nela. Restos de pedras caíram no chão e fizeram a fumaça subir. Souta olhou para o homem com a testa franzida. Depois de alguns momentos, ele abriu a boca e disse: ainda está consciente, hein? Ele dobrou os joelhos e se lançou em direção ao homem como um foguete. Bang! O homem de repente ergueu a cabeça e olhou para Souta. Ele cerrou os punhos e colidiu com Souta. Boom! Você é muito bom. Infelizmente, a missão dizia que eu preciso salvar todos, incluindo você. Se eu não aceitasse a missão, eu mataria você aqui porque você está me causando problemas. Souta disse enquanto usava mais força e empurrou o punho contra o homem. Gra! O homem rugiu na frente dele e sua aura explodiu. Ele conseguiu resistir à força de Souta. Bom, Souta sorriu e sua mana explodiu. Boom! Uma figura voou e pousou no chão. Foi Souta. Souta ergueu os olhos e viu o homem correndo para ele. Ele se moveu rapidamente para o lado evitando o homem. Bang! O punho do homem errou Souta e foi direto para o chão. Mas antes de atingir o solo de repente se transformou em lama. O primeiro afundou profundamente na lama. E claro, restrição sombria, Souta lançou seu feitiço mais uma vez. Ele agarrou o rosto do homem e lançou o feitiço bola de fogo. Boom! 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 A chama explodiu no rosto do homem. Souta cerrou os dentes e esmagou o homem na parede. Bang! Souta retirou sua mão e observou o homem. O homem estava convulsionando como se ele tivesse algum tipo de doença. As sombras se moveram e restringiram o homem. Isso é o suficiente, com sua força atual ele não seria capaz de escapar facilmente, disse Souta antes de se virar. Ele olhou para a grama da noite no centro da sala. Ainda estava lá como se nada tivesse acontecido. Souta se aproximou e se agachou. Ele abriu sua bolsa e tirou a garrafa transparente que Mark o deu antes. Ele puxou cuidadosamente a erva e colocou dentro da garrafa transparente. Ok, eu só preciso sair desse lugar, Souta murmurou enquanto colocava a garrafa de volta na sacola. Ele então se levantou e saiu da sala. Ei! Ei! Vocês realmente não me deixariam sair daqui em paz. Ele viu um grupo de pessoas anormais esperando por ele do lado de fora da sala. Eles estavam amontoados em um caminho estreito. Havia tantos deles que ele não conseguia ver uma saída, exceto lutar contra eles. Se eu não tivesse uma classe antes de vir, então eu realmente estaria em apuros, Souta disse antes de lançar restrição sombria repetidamente. Felizmente, ele aprendeu um feitiço que poderia restringir o movimento de um alvo, ou então ele teria dificuldades desta vez. Sua voz.
Souta acumulou sua mana em seu punho antes de jogá-lo para as pessoas na frente. Bang! As pessoas anormais não podiam fazer nada a respeito. Eles só podiam assistir Soutos nocauteando. Bang! 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 Vários sons de quebrar ossos ecoaram por toda a área. Não é como se ele não pudesse quebrar seus ossos. Contanto que ele não mate ninguém, ele não falharia na missão. Vai ficar tudo bem se ele bater neles e deixá-los à beira da morte. Mesmo se eu quebrar seus membros, está tudo bem, desde que você ainda esteja vivo. Souta sorriu enquanto usava sua força para esmagar as pessoas anormais. Bang! 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 Ele deu socos poderosos em todas as direções. Ele não precisava mirar em tudo, pois havia tantos deles. Na superfície. Ei, você acha que seu mestre ficará bem? Mark olhou para Yuko e perguntou. Mu. Yuko olhou para ele e inclinou a cabeça. O que estou fazendo, falando com um urso? Mark balançou a cabeça. Ele deveria ter colocado uma missão para mais de 2 pessoas. Ele sabia que algumas pessoas com uma doença estranha viviam no subsolo. Embora essas pessoas não ataquem os residentes desta aldeia, sempre há uma exceção às regras. Se eles, os moradores da aldeia, descessem, as pessoas com uma doença estranha não hesitariam em atacá-los. Seu mestre parecia um homem forte, então ele deve estar bem, certo? Mark disse em uma voz baixa que só ele podia ouvir. Vários passos soaram atrás dele. Mark se virou e viu o chefe da vila com outros aventureiros. Chefe da vila. Mark ficou surpreso ao ver o chefe da aldeia aqui neste lugar. Mark. Foi Souta quem aceitou seu pedido? O chefe da aldeia perguntou. Sim, e Mark acenou com a cabeça em resposta à pergunta do chefe da aldeia. E ele está aí agora. O chefe da aldeia apontou para as escadas que conduziam à base subterrânea. Sim, mas por que você está aqui, chefe da aldeia? Mark acenou com a cabeça e perguntou ao chefe da aldeia enquanto olhava para os aventureiros atrás do chefe da aldeia. Eles são os que vão nos ajudar. O chefe da vila disse enquanto olhava para Jack e o resto dos aventureiros. Nos ajudar. Mark olhou para o chefe da aldeia com confusão nos olhos. Ele não sabia o que o chefe da aldeia estava dizendo. Sim, nos ajudar a salvar a aldeia. O chefe da aldeia disse. Mark virou a cabeça e observou os aventureiros atrás do chefe da aldeia. Jack e os outros aventureiros aceitaram o pedido do chefe da vila. Eles não aceitaram para ajudar a aldeia, mas aceitaram para ajudar Souta. Eles irão lá e viriam por si mesmos se realmente havia um demônio aqui. Se houver realmente um demônio, eles levariam Souta de volta com eles e relatariam ao reino. O reino não se acomodariam se soubessem que havia um demônio aqui perto de seu território. Jack deu um passo à frente e perguntou a Mark há quanto tempo Souta está no subsolo. Cerca de 30 minutos, Mark respondeu à pergunta de Jack. De repente, Yuko avançou e parou em frente às escadas que conduziam à base subterrânea. Isso chamou a atenção de todos. Eles se concentraram em Yuko se perguntando o que ela estava fazendo. O que ela está fazendo? O chefe da aldeia perguntou. Eu não sei. Mark balançou a cabeça. Talvez o mestre dela esteja vindo agora, disse Jack com uma expressão insegura. Depois de alguns momentos, as palavras de Jack se tornaram realidade. Souta realmente saiu. Yuko cumprimentou primeiro enquanto envolvia seu corpo enorme ao redor dele. Ele acabou de colocar aquelas pessoas anormais em seus lugares. Eles não seriam capazes de incomodá-lo, mesmo se ele fosse lá uma segunda vez. Ainda assim, sabia que não eram todas as pessoas anormais. Ele sabia que os fortes devem estar ao lado do hospedeiro da espada Vajrasaya. Depois de abraçar Yuko, Souta notou o chefe da vila e Jack.
Ele olhou para Mark e perguntou: o que eles estão fazendo aqui? Eles estão aqui para ajudá-lo. Antes que Mark pudesse responder, o chefe da aldeia abriu a boca primeiro e respondeu à sua pergunta. Estamos aqui para ajudá-lo. Assim que vermos se realmente existe um demônio, então iremos forçá-lo a sair conosco. Jack disse com uma expressão séria. E Solta não sabia o que dizer nessa situação. Ele não achava que Jack estivesse tão perto dele. Bem, fique à vontade. Solta encolheu os ombros antes de entregar a pequena sacola para Mark. Claro, ele primeiro pegou o livro, antes de dar a pequena bolsa para Mark. Mark recebeu a pequena sacola e tirou o frasco transparente de dentro dela. Ele inspecionou a erva dentro dela. Bom, esta é realmente a erva da noite. Jim. Parabéns por completar a missão coleta de ervas. Você recebeu 5.000 experiência e 5 pontos de atributo livre. Experiência máxima alcançada. Você subiu de nível. Atributos de força aumentaram em 8. Os atributos de inteligência, agilidade, destreza e vitalidade aumentaram em 5. Ele subiu de nível com a experiência que recebeu nesta missão. Ele era agora um Goblin de nível 18. Mais 2 níveis e ele alcançará os requisitos de nível para a próxima evolução. Mas levaria mais tempo para atingir esse nível. Afinal, ele jogou o jogo por 10 anos e tudo o que atingiu foi o nível 80. Sua velocidade de nivelamento era bastante rápida. Ele estava aqui há apenas um mês e quase atingiu o nível máximo da versão 1. É fácil subir do nível 1 para o 10, pois a experiência necessária era muito baixa. Mas depois disso, especialmente no nível 20 e acima, foi realmente difícil aumentar o nível em 1. Ele conhecia o padrão do sistema experiência. Era o sistema Fibonacci. É por isso que depois do nível 20 seria realmente difícil subir de nível. Solta virou a cabeça para o chefe da aldeia e disse: bem, vamos primeiro o enviar para a guilda. O chefe da aldeia assentiu e Solta saiu com Mark. Então o que deveríamos fazer? Um dos aventureiros perguntou. Vamos esperar por ele, disse Jack encolhendo os ombros. Essa é uma boa ideia. Solta e Mark foram até a guilda para enviar a conclusão de sua missão. A Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.